Federal, até porque o dia lá está agitado mais uma vez. E hoje termina o prazo, pessoal, para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 6 réus envolvidos na suposta trama golpista apresentem alegações finais sobre todo o inquérito envolvendo os atos do 8 de janeiro e tudo que sucedeu desde então. Agora, hoje também tem a tão esperada acariação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara. Vamos entender exatamente quais serão os próximos passos com a repórter Janaína Camelo, diretamente de Brasília, que com certeza vai trazer um panorama aqui preciso. Vai que é sua, Janaína, a palavra é sua. Muito bom dia, André. Bom dia a todo mundo. Pois é, termina hoje, é o último dia para as defesas ali dos réus do núcleo crucial, que inclui Jair Bolsonaro, inclui Mauro Cid, ali apresentarem as suas manifestações finais, né? Dentro ali do prazo das alegações finais. E aí, então, com hoje sendo o último prazo, termina essa fase das alegações finais, onde se ouve ali todas as partes envolvidas no caso, no processo, a acusação, os réus, né? No caso ali, como tem um delator, no caso Mauro Cid já apresentou essa manifestação final dele dias atrás e hoje os outros réus, são 8 réus ao todo, então os outros 7 réus, como Jair Bolsonaro. Tem até hoje para entregar essas manifestações, ainda não caiu ali no sistema do processo, né? No sistema do STF, nenhuma manifestação de nenhuma dessas defesas, mas eles têm até a meia-noite de hoje para apresentar. E aí se encerra esse prazo das alegações finais. No caso de Mauro Cid, ele apresentou dias atrás e ele disse o seguinte, ele pediu o perdão judicial, pediu ou então mesmo a absolvição, dizendo que ele agiu sob ordens de superiores. A PGR, que é a acusação, também já apresentou ali as suas alegações finais antes de Mauro Cid. Disse, no caso de Mauro Cid, por exemplo, que não há perdão judicial, porque segundo a PGR, o ex-ajudante de ordens omitiu fatos graves na investigação. E aí, na acusação também, na manifestação final, a PGR pede a condenação de todos os réus, né, por 5 crimes, que são tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, dano ao patrimônio público e participação em organização criminosa. Então, quem são esses 8 réus, incluindo Jair Bolsonaro e Mauro Cid? Augusto Heleno, ele foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República, o GSI, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, Almir Garnier, que foi ali o chefe da Marinha, né, o comandante da Marinha na gestão de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN, Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa e Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, foi ali também candidato à vice-presidência da República na chapa de Jair Bolsonaro. Então, ao todo são esses 8 réus, todos então têm até hoje para apresentar essas manifestações. E aí, André, encerrando essa fase da alegação final, na fase processual, aí começa então o tempo para que o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, construa o seu voto, construa o seu relatório. O ministro, na verdade, ele não tem prazo para fazer isso, né? Ele vai pegar todas as informações ali que foram feitas durante os depoimentos das testemunhas, os inquéritos dos réus, e ele vai elaborar esse relatório dele, o voto dele. Mas ele já adiantou ali para os ministros, colegas da corte, que não vai fazer isso, não vai liberar o processo ali de imediato. Ele vai dar um tempo ali para os ministros também analisarem melhor o processo. E aí só depois, então, ele libera esse processo para julgamento. Quando ele liberar para julgamento, aí vai caber ao presidente da primeira turma, que é quem vai fazer esse julgamento ali, que fez o julgamento das denúncias, ouviu as oitivas das testemunhas e vai fazer esse julgamento dos réus, que é o ministro Cristiano Zanin. E aí sim o ministro Cristiano Zanin marca a data do julgamento, mas a ideia, a expectativa até o momento que esse julgamento aconteça em setembro. Então, nas próximas horas, as defesas ali dos réus, 7 réus no caso, porque Mauro Cid já apresentou a manifestação final dele, vão apresentar as suas alegações finais, incluindo Jair Bolsonaro. André. Janaína Camelo, diretamente de Brasília, bom trabalho por aí, obrigado pelas informações, sempre esclarecendo. Agora é isso, pessoal, a gente acabou de ouvir da nossa reportagem todos os prazos processuais, o rito que a gente pode esperar nas próximas etapas dessa longa saga que a gente vem repercutindo, capítulo por capítulo. Agora, um ponto aqui que, enfim, eu queria muito ouvir da bancada, começar pelo David, por que não? David, em relação ao fato que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, já mudou o teor da delação dele pelo menos 9 vezes. Isso não enfraquece a posição dele, o respaldo das palavras dele
principalmente nessa cariação que ele vai ter frente a frente, sem filtro, com o Marcelo Câmara, outro ajudante de ordens do ex-presidente? E entre as acusações também do delator, né, do Mauro Cid, a alegação é de que o Câmara, ele seria o responsável, então, por promover o monitoramento das autoridades. Entre essas autoridades, o próprio ministro, relator do caso, Alexandre de Moraes. Então, assim, para você conduzir uma acariação e ter uma isenção enquanto aos trabalhos, muitos juristas consideram que isso não é possível, né? Então, essa que é a questão principal em torno dessa acariação. Mas, claro, que as divergências, elas vão sendo apresentadas, você coloca ali frente a frente duas pessoas que estiveram envolvidas, então, supostamente nessa trama golpista, e dessa maneira você consegue ter ambos os aspectos, né, sobre a acariação. Pessoal, a gente sabe que agora, talvez, no núcleo principal, que a gente se refere, claro, com o ex-presidente no centro e os 6 réus no entorno, pessoas ali do primeiro escalão no entorno dele, do governo e também no generalato, né? É importante a gente só lembrar que tem sempre uma cobrança, né, da percepção pública, da opinião pública, né, que a raia miúda, o pessoal ali do andar de baixo, realmente os peões que se sacrificaram, por assim dizer, em nome da causa, estão devidamente responsabilizados, enquanto os peixes grandes seguem aí sem responsabilização. O fato é o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, nessa data do dia 13 de agosto de 2025, pessoal, já responsabilizou nada mais nada menos que 1.190 pessoas pelos atos cometidos no dia 8 de janeiro de 2023. Esse levantamento, inclusive, foi divulgado hoje, né, David? Então, quantas pessoas seguem detidas, que é diferente condenadas, né? Neste momento, 29 pessoas estão presas preventivamente, 112 ainda cumprem prisão definitiva, ou seja, com julgamento já encerrado em fase de cumprimento da pena. Outras 44 pessoas investigadas ou acusadas estão em prisão domiciliar com ou sem tornozeleira eletrônica. Ao todo, 638 pessoas foram julgadas e condenadas e outras 552 fizeram acordo e admitiram a prática de crimes menos graves. Por isso que até esse acordo foi estabelecido com o Ministério Público Federal. Só que mais de 270 pessoas também foram atribuídos crimes graves, como o que a Janaína acabou de trazer, né? A tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, foram imputados diversos crimes a mais de 270 pessoas. Diego Tavares, e aquela cruel ironia do destino do ponto de vista do ex-presidente Bolsonaro, que foi o próprio que sancionou a Lei 14.127 de 2021, que alargou, né, ampliou e codificou de uma vez por todas todos esses tipos penais, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então é como se ele tivesse criado a própria corda que hoje o enforca juridicamente, né? Exatamente, Marinho. O Brasil é o país dessas infelizes coincidências, né? Infelizmente, os aspectos jurídicos, enfim, tudo isso já foi amplamente debatido e é amplamente debatido aqui na Jovem Pan, programa após programa. O fato é que essa quantidade, esses números que o David acaba de repercutir aqui, sem dúvida vão motivar ainda mais a polarização para as eleições do ano que vem, né? De certa forma, tudo isso, o próprio julgamento que se encontra em curso agora em fase de alegações finais, acabam robustecendo toda aquela narrativa que vem principalmente da direita bolsonarista, da ocorrência de uma persecução judicial, de uma tentativa de calar um setor da política amparado nas estruturas do Estado. E claro que nada disso faz bem para o nosso processo democrático, nada disso traz à tona, de fato, um debate de país, principalmente em um país como o Brasil, que tem tantos problemas a serem debatidos, mas que infelizmente são relegados ao segundo plano, porque infelizmente na espetacularização da política que nós vivemos hoje, mais vale a briga, mais vale a exposição, mais vale a narrativa do que, de fato, a discussão séria e muitas vezes burocrática, para não dizer chata, dos problemas reais e das suas soluções. Agora, uma coisa que me incomoda um pouco, antes, para começar aqui, acho que o fato de um ex-presidente da República estar aí de novo no bico do corvo, pronto para ir para a prisão novamente, mostra que o nosso modelo de governo está completamente desmoralizado e carcomido por dentro. E é uma tragédia para o país, por mais que metade do país vai estar comemorando e vai estar em botecos festejando e comemorando como se fosse uma grande vitória nacional. É do espírito humano, do espírito do tempo tribal que a gente vive, né, Dias Peixoto? Agora, me incomoda um pouco só a naturalidade com a qual essa condenação do ex-presidente Bolsonaro está se dando, né? Como se fosse algo iminente a qualquer momento, prepare, de um lado preparando a pipoca, o outro lado preparando os lenços, mas tem uma grande parcela da maioria silenciosa que eu acho que realmente vê isso como uma tragédia, né? E especialmente considerando que a acusação de golpe de Estado não é uma bateção de carteira, um crime comezinho do dia a dia, né? Muito pelo contrário.
E as pessoas dizem que a própria acusação reconhece que esse golpe que não aconteceu, mas entra os atos preparatórios, que aí é o X da questão, né? Eu acho que é muito problemático quando a gente já sabe o resultado de um julgamento sem ele sequer terminar, sem ele estar acontecendo no fato. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui nesse caso, né? Todo mundo já tem a expectativa da condenação e se você tivesse uma banca de aposta, eu diria que qualquer um que apostasse que ele não será condenado estaria fazendo um péssimo negócio em termos de aposta, porque já está muito claro nas configurações que a gente tem a expectativa dessa condenação e os players, os agentes políticos estão até se organizando já com essa expectativa. E aí vem um ponto, André, que passa despercebido nessa ação, que ela vai ser julgada não pelo colegiado, não pelo plenário, como solicitou a defesa de Jair Bolsonaro, mas pela primeira turma em específico. E quem são os ministros que estão na primeira turma? Ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo de várias críticas, foi alvo aí, tá no plano punhal verde e amarelo, na situação lamentável de risco de vida de alguns. Tá também dentro da primeira turma o ministro Flávio Dino, que teve embates ali, até resgataram recentemente, a defesa de Bolsonaro resgatou alguns tweets do ministro Flávio Dino que falavam e que tratavam sobre críticas a Bolsonaro, até críticas no ponto de, abre aspas, colocar que o STF o barraria. Tá também o ministro Cristiano Zanin, que já foi até o TSE ativamente advogar pela inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, baseado em fatos que são até utilizados na TSE, na PGR não, no TSE advogar com fatos que estão também na denúncia da PGR. Então, já teve ali esse confronto direto. Tá a ministra Carmen Lúcia e também está o ministro Fux. A defesa solicitou que alguns desses não participassem, fossem vistos ali como parciais em relação a essa situação. E aí fica o questionamento. Será que quando você advoga naquela causa, você constrói argumentos que, querendo ou não, estão na base da denúncia da PGR, você é apto a ser, de fato, o ministro que está presidindo essa sessão? Porque isso é complicado e isso coloca o próprio julgamento em xeque. Uma das críticas mais contundentes que se teve à Lava Jato era que o processo do presidente Lula andou muito rápido. Ele andou muito rápido em 5, 3, 4, várias ações diferentes. Aqui a gente tem um processo muito rápido mesmo e um processo que compare a parcialidade, a dita parcialidade de Sérgio Moro com a de alguém que tem um tweet falando sobre punições, que foi um inimigo político. O ministro Flávio Dino foi um inimigo político de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Zanin advogou contra Jair Bolsonaro. Então fica uma situação que, pelo benefício da nossa lei, do nosso Estado de Direito, eu acredito que o melhor seria, até mesmo nessa situação, acatar o pedido para dar não só mais credibilidade ao julgamento, mas também a poupar críticas no futuro. Porque, mais uma vez, esse é um julgamento político, no final das contas, porque ele vai ser tratado como material político. Nós vamos ter um 2026 mega conturbado e a gente precisa fortalecer as instituições. E nesse ponto, eu acho que, de fato, toda essa pipoca que se está construindo no entorno desse julgamento, ele fragiliza as instituições e não, de fato, dá força a elas, que é o que nós desejamos no Brasil. É difícil discordar aqui, até porque, vamos lembrar, quando o ministro Alexandre de Moraes surge como presidente do inquérito, o acusador, investigador, e vai também ser um dos julgadores, não me surpreende, sinceramente, quando autoridades americanas enxergam toda essa encalacrada, esse apocalipse institucional brasileiro, pelo menos o processo particular com Jair Bolsonaro, que goza, sim, de uma afinidade política, ideológica, histórica com o próprio governo Trump, que seja, enfim,